Bom dia, mames. Tudo bom? Dormiu bem? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom Bom dia. dia, Vanessa. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Graças a Deus, tudo em paz. Curtiu o filhão demais da conta hoje? Nossa Senhora. Só na Nossa, cozinha fazendo trem gostoso pra ele. é beleza, hein, gente? Que coisa boa. E ele achando bom, né? Nossa. É. Pessoal, bom dia. Todo mundo está entrando aí. Eu sei que tem alguns que devem estar entrando pela primeira vez, mas a gente dá sequência, só que a ideia é uma só e a mensagem é uma só. A gente está tentando ajudar vocês e também a nós a responder nossas perguntas internas, preencher nossos vazios, e encontrar um objetivo, um propósito para as nossas vidas. E a gente escolheu esse livro para ler com vocês. Hoje a gente está no 24º capítulo e eu vou dar sequência aqui na nossa leitura e logo após a nossa reflexão. Hoje a gente vai falar transformado pela verdade. Então vamos lá. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo a seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo e realiza milagres. Cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisa e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão especial e tão essencial à sua vida quanto alimento. A palavra de Deus é alimento espiritual, do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito, permanecendo na palavra de Deus. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeiro, devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, para mim é a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer
o que exercerá a autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Segundo, devo assimilar sua verdade. Então, o primeiro é aceitar sua autoridade e agora é assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e a mente distraída, entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Segundo, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia, pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas por 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido ela toda. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Terceiro, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como: quem, o que, quando, onde, por quê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-las. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Quarto, memorizar a palavra de Deus. A capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é mais importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizar. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com os outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. Lembrem-se do que Cristo ensinou
e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas ela está voltada para a palavra de Deus, não para o problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir a palavra durante o dia. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-lo em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais fácil, porque Satanás luta contra ele, contra muita intensidade. Com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo para pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquecendo-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros. Outras pessoas vão ajudá-la a discernir coisas que você teria deixado passar em vão e vão ajudá-la a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com prazo final para ser realizado. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A verdade me transforma. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. O que Deus jamais... Pergunta de reflexão, que é sempre no final do capítulo, se quiserem anotar, tá? O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? As perguntas sempre são retóricas, né? Às vezes elas sempre voltam, e o objetivo é um só, então as perguntas têm o mesmo objetivo. Se você começou a responder as outras que a gente deixou aqui, você vai acabar entendendo que as perguntas são quase as mesmas. Mas o que Deus já me disse em sua palavra, que ainda não comecei a fazer. Pronto, o capítulo de hoje é grande, hein? Vanessa do céu.
que Deus está colocando para a gente o tempo todo aí, né? É você praticar mesmo a palavra dele todos os dias e ainda você repassar o que você está aprendendo para outras pessoas, né? É, repassar também nos exemplos que você. Eu acredito que é isso, né? Você vai me ajudando aí também, tá, Vanessa? É um fato que aconteceu com você, que você também superou e que você pode ajudar com o seu, com seu depoimento outras pessoas, porque talvez outra pessoa está passando por uma situação parecida e o que você relatar vai ajudá-la, né, a sair dessa situação mais rápido. Mas praticar todos ali os princípios que Deus quer na nossa vida não é fácil mesmo, não. É a paciência, né? É o amor ao próximo, é perdoar, né? Que é eu acho que é a palavra hoje mais difícil, né? Do ser humano. Você não olhar seu próprio ego, né? Que você tem que ficar lutando contra isso o tempo todo. Então, Deus, com simples palavras, ele já deixa claro, né? Repassar, repassar, repassar. Várias vezes ali a palavra, né? O que ele veio fazer aqui na Terra, né? Que é tão simples, né? É amar o próximo e falar sobre Deus, né? Sobre as dores que ele passou e que serve de exemplo para a gente, para quando a gente passar por alguma situação, olhar para a cruz, olhar o que Deus passou, a caminhada dele, né? E amenizar a nossa caminhada. Porque todos os dias nós vamos ter situações inesperadas, situações com dores, que a gente tem que sobressair, né, Vanessa, da melhor forma possível, né? Porque não está sendo fácil nesse mundo que a gente está vivendo. Cada Com vez mais certeza. cruel, cada vez mais a televisão está tomando. Falo, não é nem a televisão, né, Vanessa? É as redes sociais, né? São as pessoas, na verdade, né? Que elas dão notícias das pessoas Isso. e a própria pessoa que às vezes está absorvendo isso também, o jeito que ela está absorvendo, né? Então tem muita gente com mais dores do que a gente nem imagina, né? São pessoas dores, pessoas que estão doentes, pessoas que realmente não tá deixando Deus ali agir e entrar no seu coração, né? Então o nosso papel aqui é mesmo ajudar as pessoas a enxergar como que Deus é maravilhoso, como que Deus é importante na nossa vida. E sem Ele a gente não é nada, nós não somos nada, nada, nada nesse mundo, né? A gente ter mesmo calma, paciência, tá em oração o tempo todo, porque o inimigo está solto, o inimigo está o tempo todo ali te testando, esperando a oportunidade de você vacilar e te empurrar ali para o abismo, né? Então a gente tem que realmente ali estar no propósito, estar na nossa missão, ser cada dia, eu falo que a nossa missão mesmo é cada dia ser eu falo que é 1% melhor, né, Vanessa? Mas Um passo cada vez. isso, na fé, na oração e na palavra dele, com certeza. É isso aí, Dani. Nossa, esse capítulo trouxe uma referência para a gente, né? Porque Deus, ele deixou uma referência para nós, que é a Bíblia. E as pessoas, às vezes, elas fazem interpretação errônea ou elas pegam a interpretação de outras pessoas e começam a expelir um veneno em cima disso, ao invés de conhecer a palavra de Deus. O que ele trouxe aqui em primeira instância? Você deve reconhecer a autoridade da Bíblia, entendendo que é a única escritura, é o único livro que vai responder às suas perguntas. É o único livro que você vai achar solução para os seus problemas. Tem pessoas que procuram soluções para os problemas em todos os lugares, menos na Bíblia. E eu acredito que o primeiro passo para as pessoas é entender que a Bíblia não é a igreja. A Bíblia não é você permanecer ali em orações prontas que você não sabe o que você está falando. A gente não está falando de religião, a gente está falando de algo maior. A gente não está falando de um prédio, de uma empresa, porque uma igreja é uma empresa. A gente está falando de algo maior do que isso. Deus deixou uma escritura. E aqui, eu não sei se vocês perceberam, se vocês escutaram eu falando que antes só os líderes eles poderiam ter acesso à leitura da Bíblia, né? Nós não teríamos acesso.
porque é uma coisa muito poderosa. Será que o ser humano está pronto para lidar com uma coisa tão Tá tudo poderosa? aqui, né, Vanessa? Tá tudo aqui, ó, na Bíblia. Será que a gente está pronto para lidar com tanto poder, tantas coisas que podem mudar a nossa vida? A Bíblia não é para acrescentar na sua vida, ela é para transformar a sua vida. E aí a gente não tinha acesso. Por quê? Será que o ser humano estava pronto para lidar com isso? Mas aí o ser humano teve acesso e não conseguiu usar os ensinamentos da Bíblia. A gente não aplica até hoje. Reconhecer a autoridade das palavras, da escritura, é o primeiro passo para você entender qual que é o posicionamento de Deus na sua vida. Se você tem perguntas, se você não está conseguindo preencher um vazio dentro de você, procure nas escrituras, procure na Bíblia. E aqui ele trouxe uma metáfora incrível. Eu só vou voltar aqui, é do semeador. Então são as mentes. Quer ver? Eu vou buscar aqui porque foi muito interessante. Ó, as pessoas, ao nível que elas estão. Mente fechada. Mente fechada é quando ela não acredita em Deus. Porque ela se fechou para algo maior do que ela. Ela se fechou para os ensinamentos que ele deixou para ela. Depois eu tenho a pessoa que tem a mente superficial. E a mente superficial é quando você acha que tem conexão com Deus, mas realmente você não entende nem o intuito que ele tem para sua vida aqui. Você não entende a mensagem que ele quer passar para você. Então, sua mente está superficial. Você está fazendo orações prontas, você está cumprindo o seu papel social, você está adorando o homem, não a Deus, porque você está agindo, as suas atitudes é em prol de agradar as pessoas, os homens, não a Deus em primeiro lugar. E no fim, tem a mente distraída. A mente distraída é aquilo que a gente sempre fala. Se você não tirar o barulho que está aí fora, se você não tirar a confusão que está a sua vida, você não vai conseguir se concentrar e se conectar com essa força divina que existe em nós. Deus, ele fala com a gente todos os dias, em todos os momentos. Mas se você não tirar o barulho, se você não tirar essas distrações que estão acontecendo aí na sua vida, você não vai conseguir se conectar com algo maior. Você sempre está procurando algo a mais, você sempre procura mais dinheiro, procura prosperar, mas você esquece que as respostas e o maior ensinamento estão na escritura. E aí você vai procurando no lugar errado, você vai colocando distrações na sua vida, você vai alimentando o seu ego, você vai se comportando como pessoas que estão ao seu redor e você tem medo de se fazer perguntas. Porque todo mundo age assim, por que você vai agir diferente? Voltando à mesma pergunta que eu faço todos os dias em todas as lives. Será que você sabe quem você realmente é? Será que você já se perguntou quem você é? Ou será que ainda continua vivendo a história que contaram para você? Isso faz parte do ensinamento bíblico. Lá tem o poder que Deus nos deu. Eu não sei se vocês lembram da passagem de quando Jesus morreu, os discípulos, eles receberam uma luz. Eles receberam o Espírito. Nós todos recebemos o Espírito. Jesus veio para fazer isso para a gente. Mas a gente ofusca, a gente começa a agir como Satanás gosta, que é na mentira, a gente esquece a verdade, a gente esquece de buscar no lugar certo o que a gente deve fazer. Vanessa, você perguntou aí, né, da pergunta, né, na verdade, quem sou eu, né, para Deus, né? Tá em Mateus 16:15. Essa pergunta não é sobre religião, é sobre identidade. Porque a forma como você responde quem é Deus define quem você se torna. Então é isso aí só para complementar aí a sua pergunta, né? Então, Mateus 16:15, depois quem quiser. Todas as respostas a gente encontra lá, né? Ele fala aqui, memorize versículos bíblicos. Você consegue até vencer discussões às vezes, você consegue acalmar alguém, você consegue se acalmar quando você memoriza versículos bíblicos, porque lá tem todas as respostas sábias. Flaviana perguntou. Não, não se esconde uma luz debaixo de uma vasilha. É nós que devemos mostrar a luz para o mundo. Nossas experiências, nossos testemunhos
A luz que encontramos em Cristo deve ser vista por outros. Exatamente, Flaviana, obrigado, sempre participando com a gente aqui. O que a gente. Isso aí funciona no seguinte: tem gente que esconde conhecimento, tem gente que esconde o porquê que a vida dela está fluindo, o porquê que a vida dela está prosperando. E isso é você viver no escuro, porque você descobriu a luz e você não quer passar isso para as pessoas. Então, se você descobre a luz, você precisa mostrar para as pessoas. É o que a gente está tentando fazer aqui todos os dias, durante esses 45 dias. A gente descobriu a nossa luz. E o nosso intuito é fazer com que vocês também façam isso. Porque a gente vive nesse mundo corrido, vive nessa vida automática e a gente esquece da nossa verdadeira essência. A gente esquece que o verdadeiro caminho, o verdadeiro resultado é o processo. E a gente esquece de aprender, a gente esquece das pessoas, a gente esquece de propagar essa mensagem. Se você tem um ensinamento, se você aprendeu algo, mostre para as pessoas. Se você vive na luz, faça com que essa luz brilhe na vida de outra pessoa. Se você tem uma essência, se você tem uma luz, como a Flaviana trouxe, e você esconde, você está vivendo no escuro. Você está vivendo como Satanás quer. Porque viver como Deus quer é você propagar, é você passar para as pessoas tudo que você aprendeu. Tá tudo Conhecimento, dentro do seu coração, né, Vanessa? É um negócio. conhecimento não pode ficar escondido. Você tem a Conhecimento ele precisa oportunidade passar. todos os dias de abrir seu coração e ajudar alguém, que seja dentro da sua casa, que seja ao redor dos seus vizinhos, algum familiar, que seja um amigo, um cliente, né, que está fora. Você tem todos os dias, o tempo todo, oportunidades de falar da palavra do Senhor e ajudar de alguma forma, né? As pessoas, porque hoje a gente tem que espalhar o bem, hoje a gente tem que espalhar a palavra dele. É o que Se a gente importa falar hoje. pessoas que têm medo de passar conhecimento, às vezes um líder, um chefe, um dono de empresa, uma pessoa que tem um cargo de liderança, às vezes ela tem medo de passar conhecimento. E por quê? Eu pergunto. Por causa do ego. Do ego. Porque se eu ensinar o que eu sei, essa pessoa pode fazer melhor do que eu e vai tomar o meu lugar. Mas ninguém é igual a ninguém. A absorção, o aprendizado de ninguém é igual a ninguém. Você precisa entender que se você aprendeu aquilo, se você está crescendo, se você está evoluindo, você deve desejar o mesmo para as pessoas que estão ao seu redor. Conhecimento, ele é sempre bem-vindo para quem está pronto para escutar. E você precisa entender que nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Mas a gente não acorda para isso. A gente sempre está em busca de outras coisas, de outras respostas em outros lugares. Menos onde Deus deixou a escritura para a gente. As pessoas que mais falam, que acreditam na Bíblia, as pessoas que mais pregam o que está escrito ali, elas nunca leram a Bíblia de capa a capa. Vocês perceberam que isso é uma pesquisa? Nunca. Elas não memorizam nenhum versículo. Mas elas não fazem isso por elas. Elas seguem o meio. Elas seguem onde elas pertencem. Elas estão pertencendo àquele meio, elas precisam propagar aquilo. E eu custei entender isso, tá, Vanessa? Agora que tá vindo na minha cabeça que não é sobre religião, né? É Não é. exatamente sobre a palavra. Mas é contínuo, né? Você tem que estar ali e abrir a sua mente para novas oportunidades aí que Deus está colocando na sua vida. É uma E vida com você trouxe, propósito. né? Você custou a assimilar isso e é normal das pessoas. Tanto que nessa aqui, ó, para eu pertencer na palavra de Deus, eu preciso de três coisas, que é aceitar a autoridade, que a Bíblia tem, que as Escrituras têm, e eu devo assimilar a sua verdade. E essa questão de assimilar a verdade, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, porque elas foram ensinadas daquela forma, elas permanecem naquele meio, as pessoas que estão ao seu redor, elas se comportam daquela maneira. Então, se ela fugir muito, se ela se perguntar muito, ela acaba saindo daquele meio.
E aí ela é apedrejada, ela é julgada, e talvez ela não aguente, ela volta para trás. Então, passar dessa fase de reconhecer a autoridade, porque isso aí as pessoas reconhecem. A maioria das pessoas reconhecem a autoridade bíblica. E passar dessa fase de autoridade para assimilar a verdade da Escritura é o mais difícil do ser humano. Porque a gente não sabe o que de fato as Escrituras querem nos ensinar. Qual é a verdade que está ali? E permanecer nessa verdade. E assimilar essa verdade é nada mais do que você entender da sua maneira o que está escrito ali. As pessoas não param para entender o que está escrito. Simplesmente elas aceitam o que as outras pessoas falam. Se eu venho aqui todos os dias ler a Bíblia, pregar a palavra, falar sobre a Escritura, e as pessoas não tiram a sua percepção da própria leitura, elas vão começar a pensar exatamente igual a mim. Esquecendo que elas têm uma vida própria, elas têm um, um propósito próprio, e elas precisam absorver isso da maneira delas, do jeito delas. E você ter sabedoria é entender que o outro não precisa pensar do mesmo jeito que você, que o outro não tem que absorver a palavra como você. É simplesmente entender que você precisa andar na verdade, que você precisa reconhecer essa autoridade. E ainda, por último, é você colocar em prática. Que aí sim são as pessoas que elas começam a se diferenciar das outras pessoas. Porque não é fácil você se expor. Não é fácil você chegar aqui e começar a falar da palavra de Deus. Porque as pessoas não têm esse hábito. Mesmo estando em uma era que as pessoas nunca falaram tanto de Deus como hoje, as pessoas ainda têm medo de se expor. É falar de Deus, muita gente está falando, né, Vanessa? Mas e o praticar? Colocar ele Exatamente. todos os dias ali para. Você acabou de falar isso aí, né? Então, falar, todo mundo está falando, mas praticar mesmo, e eu acredito que poucas pessoas, né, estão colocando seu joelho aí no chão e realmente olhando dentro de si com humildade, com sinceridade, né, e deixando Deus ali te orientar mesmo no que você precisa. Aquela frase serve muito, né? Que a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E o seu exemplo é o que você faz. Por mais que você pregue alguma coisa, por mais que você fale, a sua energia, ela diz outra coisa, porque você não está praticando aquilo. E eu posso dar uma dica para vocês de como eu comecei a fazer esse entendimento da Bíblia. Todos os dias, após o café da manhã, aqui em casa, a gente lê a Bíblia. E a gente dá sequência, porque aí você não se perde. Ah, eu li um capítulo segundo, aí na sexta eu vou lá em outro livro e vou ler outro. Precisa ter uma sequência. E vocês vão perceber que lá na Bíblia, quase todos os autores, né, os livros lá, eles contam a mesma história, só que com percepções diferentes. Cada um teve uma experiência. Alguns conviveram com Jesus, outros conviveram com pessoas que conviveram com Jesus, outros vêm do Antigo Testamento, que tiveram essa oportunidade de se comunicarem com Deus, que a gente tem hoje e a gente não faz, porque a gente tem muitas distrações. Você lê do mesmo autor até ele acabar, Vanessa, por exemplo, de João. Você Até vai acabar. lendo até ele acabar e depois que você passa para Mateus e vai indo. Isso. Eu dou Ah, sequência. faz E diferente. aí, uma coisa que eu não faço, que eu vou passar agora a fazer, que eu acho que é imprescindível, e hoje esse livro trouxe essa clareza para mim, é pegar um caderno e anotar a ideia central daquele capítulo que eu li naquele dia. Porque todo capítulo te ensina algo. E aí você lê o capítulo 1. Que ideia eu posso tirar disso aqui? Qual que é a percepção que eu tive hoje desse capítulo? Tipo um resumo, né? Você pode Daquilo que ter você. uma percepção quando chega ao final do ano, que você consegue ler a Bíblia toda, se você começar a ler todo dia, você vai falar assim, olha aqui, essa aqui é a minha Bíblia. É o meu ensinamento, olha o que eu tirei de percepção de tudo. Porque você tirou. E aí isso pode virar para você um bloco de referência. Porque tudo que você precisar resolver na sua vida, você volta nesse caderno e fala assim, gente, eu vou olhar. Segundo Mateus, segundo Tiago, segundo Paulo, o que será que eu posso fazer nesse momento?
Como eu posso solucionar esse problema nesse momento? Está lá. O ensinamento está lá. Inclusive, ele vai estar tão completo que ele tirou uma resposta de dentro de você. Ele tirou a sua percepção. Porque quando você se pergunta o que eu entendi desse capítulo hoje, qual percepção eu tirei dessa leitura, você vai responder com a sua essência. Entender que você precisa estar naquele momento presente. Todo o tempo esse livro traz. A sabedoria é você entender. A Flaviana já faz, ó. Você entender. Parabéns, viu, Flaviana? Exatamente, Flaviana. Muito bem, parabéns. São poucas pessoas que têm esse discernimento, né? São poucas pessoas que aplicam isso na sua vida, que praticam isso, que não tem medo de se expor e falar de Deus. Eu lembro que a Flaviana é uma graça, viu, gente? A Flaviana é muito especial. Obrigada, Flaviana. Eu lembro que eu estava passando um momento, né? Quando eu estava passando aquela fase difícil depois da doença, a Flaviana me mandou uma mensagem muito carinhosa. Assim, vou compartilhar um pouco aqui, ela falando, Vanessa, você fala e toca o nosso coração, você precisa fazer isso, você precisa entregar a palavra para as pessoas, a gente sente bem quando você fala. E, tipo assim, a mensagem dela me chamou muita atenção, porque eu disse assim, gente, não é fácil para alguém chegar para o outro e falar assim, olha, você tem esse dom, ou você toca os nossos corações. As pessoas quase não falam isso. E aí ela veio com essa mensagem e despertou em mim essa vontade mesmo, que eu sempre tive. Só que a todo tempo eu escutava o quê? Meu ego. Gente, as pessoas vão me julgar. Tá vendo como que é importante, né, Vanessa? Como que é importante A você olhar comunicação. o outro É, e exatamente. elogiar o que ele está fazendo, né? E puxar o de bom que a pessoa está fazendo. Porque as pessoas têm mania de julgar, de criticar, mas não puxam o bom e não vê isso. Hoje eu tenho muito essa facilidade comigo. Se eu vejo algo bom na pessoa, eu falo assim, nossa, você tem essa, esse dom, você faz isso muito bem, você deveria replicar isso para as pessoas, você deveria repassar isso para as pessoas. Mas aí, a todo tempo, o que que a gente preocupa? Em ser julgado, em ser criticado. A gente preocupa com o nosso ego. Ah, o que que vai acontecer? Como de fato acontece? Você virou pastor, agora virou beata, agora não sei o que, só fala de Deus. Incrível que as pessoas colocam isso como se fosse algo ruim, né? Que é Exato. a principal coisa do ser humano, o ponto que faz o ser humano descobrir quem ele é, alimentar o seu espiritual e trazer esse equilíbrio para a vida deles. E aí as pessoas colocam isso como algo ruim. Mas por que que é ruim? Porque sai da maioria, sai da massa. Você faz algo diferente do que as pessoas fazem. E aí se torna algo ruim, porque, nossa, essa pessoa pode prosperar mais do que eu, essa pessoa, a vida dela pode dar mais certo que a minha. Então eu vou jogar uma pedrinha nela aqui, quem sabe ela volta. Quem sabe ela continua agindo igual todo mundo E age. você tem que estar perseverante, né, Vanessa? Você tem que estar muito firme, muito forte no seu propósito para você não cair, você não deixar as distrações, né, sair do seu propósito, da sua missão. Porque não é E essa fácil não você fortaleza a tá gente só lutando, não. encontra com Deus. Só encontra com Deus. Isso. A gente só encontra essa fortaleza, esse poder, essa certeza que você carrega. Porque se você carrega uma certeza, uma verdade, não importa o que os outros vão pensar. Certo. Se você carregou no seu coração que vai falar de Deus, você carregou no seu coração que vai transbordar o bem que acontece na sua vida, que vai propagar a luz que está na sua vida, Você não tem que importa. falar. Você Você tem que está falar. firme e Tá? forte. Qualquer pedra, qualquer coisa que aconteça, você não se importa. Hoje, isso é transformador na minha vida. Transformador. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo, mas eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu vou cumprir ele dia após dia na minha vida. Todo santo dia eu vou fazer o que tiver que ser feito, independente do que as pessoas vão pensar. Vou seguir isso a partir de agora, tá, Vanessa? Do resumo da sua própria essência, do que você acabou de ler. E eu geralmente leio um capítulo de um, leio o capítulo de outro, e ali eu não tenho uma sequência, né? A gente Vou se perde. fazer isso, vou fazer dessa forma e anotar no meu caderninho. Isso, porque você vai Depois anotar a eu vou sua própria compartilhar. percepção.
E depois, o que você faz? Você compartilha com a gente a sua Isso. percepção, porque a sua percepção pode ser a mesma minha. E aí, o que eu posso fazer? Consolidar a minha ideia, a minha verdade. Porque você trouxe coisas para mim que talvez eu não tinha pensado. Por isso que é bom a gente compartilhar com os outros os nossos ensinamentos. Isso. Independente da área, se é só da escritura, ou se é uma coisa profissional, se é uma coisa da sua vida que você aprendeu, divulgue isso. Ensine as pessoas. Não esconda conhecimento. Esconder conhecimento é esconder a luz que existe dentro de você, é viver no escuro, é não ser você mesmo. E às vezes a pessoa tá escondendo de vergonha, né, Vanessa? E aí e ela tem que colocar isso mesmo para fora e deixar Quando, mesmo. quando a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser Você tá criticado, olhando seu ego, a gente está olhando só pra gente. E não é o nosso propósito aqui. não é O nosso esse. propósito aqui é você amar a Deus sobre todas as coisas e depois as pessoas. Se você seguir a sua vida com essas duas verdades, tudo que você vai fazer tem resposta. É só você se perguntar. Diante de amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, não machucar ninguém, não magoar ninguém, o que eu posso fazer? Como eu posso solucionar esse problema, esse desafio que está acontecendo na minha vida? Enquanto a gente não descobre a nossa essência, a gente não prospera. Enquanto a gente não descobre quem a gente verdadeiramente é, nós não conseguimos nos alinhar com essas energias que Deus deixou aí. A prosperidade está aí para todo Tá? mundo. E a prosperidade, para alguns, pode ser financeiro, para outros, pode ser relacionamento, é muito subjetivo. Nós somos muito subjetivos. É por isso que a percepção tem que ser sua. Prosperidade, para mim, é ter a sabedoria, ter o discernimento de entender quem eu sou e do que eu sou capaz. Isso, para mim, é prosperidade. Que hoje é a coisa que eu mais caminho para aumentar na minha vida. E quando você está nessa frequência, quando você está alinhado com isso, você consegue alcançar todos os seus objetivos. Todos, todos. Independente de qual seja ele. Deus está muito feliz com você, Vanessa. Muita paz, esse é o seu propósito. Então, nós na vida das pessoas, que eles sempre entendam. Ai, que linda. Obrigado, Flaviana. Senão eu não vou parar, eu tenho um Você compromisso, tem um um propósito, contrato né, com Deus. Vanessa? Uma missão aí, né? Linda. Que Deus aí. Independente do que os outros vão pensar de mim ou não, isso não vai me parar. Eu estou pronta. Né? Eu sei que mãe preocupa muito, e minha mãe fala assim, às vezes ela fica preocupada, às vezes você não vai se preocupar com o que os outros às vezes vão pensar e tudo. Eu falo assim, mãe, eu estou pronta agora para qualquer coisa. Quando você entende quem você é e o que Deus quer de você, pronto, a Já sua foi. verdade. Você carrega isso em qualquer lugar. E você não tem medo de expressar a sua opinião. A gente não está certo em tudo. Nossa, tô longe. Né? Ninguém é perfeito, a gente não está certo em tudo, mas eu tenho a minha percepção. Se ela faz sentido para você, se ela faz com que desperte em você ter a mesma percepção, eu tô aí, estou falando, e tô para tirar qualquer dúvida, estou para ajudar. Vocês contem comigo para qualquer coisa. Mas eu não quero impor a minha verdade em cima de ninguém. Quero que vocês reflitam sobre as suas verdades, sobre as suas percepções, diante dos ensinamentos de Deus e da propagação das pessoas, do ensinamento, de como elas descobriram isso, de como isso mudou a vida delas. Porque a minha mudou completamente. Eu acredito que da Dani, da Flaviana e das pessoas que realmente entenderam qual é o seu propósito, qual é a sua verdade e como Deus é importante nas nossas vidas. Tirando a lição do capítulo de hoje, faça essas três atividades. Entenda qual é a autoridade da Bíblia hoje na sua vida. Será que você busca ensinamentos realmente lá? Ou será que você está indo a algum centro que as pessoas estão colocando a verdade para você e você está absorvendo isso? Será que algum dia na sua vida, por quantos anos você tiver, se você tiver 80, 90, 60, 50, 20, todos os seus anos, será que você já parou para entender qual é a autoridade da Bíblia na sua vida?
Qual é a autoridade dos ensinamentos de Deus na sua vida? Ou será que você está captando só ensinamento de outras pessoas? Porque as outras pessoas têm as percepções dela. Isso é incrível. Quando você pede a alguém um conselho, quando você procura alguém para desabafar sobre as suas coisas, entenda que você precisa saber se essa pessoa tem o que você quer. Se essa pessoa alcançou o que você quer alcançar. Porque o conselho dela vai ser baseado no que ela vive. Se ela tem um relacionamento fracassado, ela vai te dar um conselho que o relacionamento não funciona. Se ela não tem filho, ela vai te dar um conselho falando que filho é ruim. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você está buscando autoridade. Com quem você está buscando te guiar no seu caminho, para te ajudar. E se você não tem ninguém que faça isso, procure nas Escrituras. Procure na verdadeira autoridade das nossas vidas. E quando você entende essa autoridade bíblica, você começa a assimilar o que é realmente verdade e o que você quer aplicar na sua vida, do que talvez seja uma percepção do homem. Talvez seja uma percepção que está ali, que não se alinha com os ensinamentos de Deus. Você consegue ter esse discernimento quando você abre o seu coração. E terceiro e último e mais importante, que você vai aprender mais e mais com isso, é repassar, repassar e repassar. Praticar e ensinar. Não existe, eu já falei isso ontem, não existe nada melhor para você aprender do que você ensinar. E quando isso transborda no seu coração, quando você se enche dessa vontade de trazer a sua verdade sem medo de se expor, que às vezes tem algo que eu vou falar aqui que algumas pessoas não vão concordar. E tá tudo bem. Conviver em comunidade, conviver em harmonia, é entender que nem sempre o outro tem que ter a sua verdade. É respeitar a opinião das outras pessoas. Mas você pode colocar a sua opinião, você pode trazer a sua verdade, porque talvez tem pessoas que estão perdidas, elas não sabem nem por onde começar. Quer resolver um problema? Procure na Bíblia e passe a entregar na sua vida esses 3 pontos que ele trouxe aqui. Autoridade, assimilar e praticar. E se pergunte, será que eu sei autoridade? Será que eu estou sabendo assimilar? E será que eu estou praticando? E faça perguntas. Perguntas, pessoal, é o segredo da vida. Quando você se pergunta, você passa a entender que as respostas estão aí dentro. Só precisa da pergunta certa. Exatamente quando você quer mudar alguém, quando você quer colocar a sua verdade, colocar a sua opinião para que aquela pessoa mude o comportamento dela. Não é afirmando, não é colocando a sua opinião, as suas verdades em cima dessa pessoa que ela vai mudar. Ela só vai mudar quando você mudar suas atitudes, fazendo as perguntas sempre. Será que você quer extrair algo de alguém? Pergunte. Todo mundo fica resistente a imposições. Só que a gente não consegue, a gente sempre quer impor a nossa verdade em cima do outro. Você olha diferente para o outro sem nem saber como ele é, o que ele faz. Já passaram para pensar que tem um artista na televisão e fala, meu santo não bateu. E você entende o quê? Será que eu nem sei quem é essa pessoa, mas ela teve um comportamento que ativou em você um gatilho que você aprendeu que aquilo ali não funciona, que aquilo ali é errado. E tá tudo bem, você acha que realmente é errado, você não precisa aplicar aquilo, mas você não precisa virar a cara para aquela pessoa. Você não precisa fugir daquela pessoa. Porque às vezes ela precisa que você ajude, que você ensine, que você traga a sua percepção para mudar a vida dela. É desconfortável? É muito desconfortável você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Mas é a nossa missão. A Dani sempre brinca, nossa, mas é muito difícil. E aí eu falo, Desafiador, né? É é muito desafiador. desafiador. É muito desafiador. É por isso que no máximo 5% das pessoas conseguem. No máximo 5% das pessoas permanecem nesse caminho.
E Eu assim, estou nesse caminho, não abro mão. Pode ter certeza disso. Cada vez mais eu quero evoluir, principalmente espiritualmente. Esse é meu propósito mesmo, me conhecer cada vez mais e espiritualmente, né, Vanessa? Porque alimentar seu espírito, né? Esquecer um pouquinho exatamente. da matéria, do corpo. Né? E quando você alimenta seu espírito, tudo na sua vida muda. Quero Tudo. Até inspirar e aquelas decisões respirar a pequenas. Deus. Aquelas decisões pequenas. Eu vou comer mais, eu não vou fazer atividade física. Você para de negociar com isso. Porque o seu único objetivo é alimentar seu espírito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todo mundo. Flaviana, beijo no seu coração. Obrigada por você estar assim, essa linda, levando a palavra de Deus para todo mundo, abrindo seu coração, se expondo. Essa semana vamos combinar em outro dia, pra você participar com a gente aqui novamente, trazer seus ensinamentos. Para isso acontecer, a nossa identidade em Cristo tem que estar bem firme. Exatamente. Tem que estar muito firme, mas muito firme mesmo. Você tem que ser um alicerce firme, porque se você for flexível, qualquer vento que bate, ele te leva. Qualquer opinião diferente da sua que chegar, ela consegue mudar a sua percepção. Você tem que estar Vanessa, muito você tira o firme. print aí? Pessoal, um excelente dia para vocês, viu? Muito abençoado, muita paz, muita luz aí para vocês. Bom dia, pessoal. Ótimo domingo. Peraí, tá dando agora os comentários vão ficando aqui. Será que aqui deixa eu tirar comentário, gente? Não consigo. Vou ter que escrever aqui. Tô tentando também. Oh, acho que vai dar, vamos ver. Deu? Não. Agora deu. Peraí, que agora vai dar um. Ixi, agora ficou efeito aqui na mensagem. Peraí, Vanessa. Aí. Agora deu. Aí, ó. Chega mais um pouquinho pra cá pra você aparecer mais na câmera. Assim? Aí. Isso. Sorrisão. Muito bom. Bom, Obrigada, gente. obrigado, Um ótimo dia pessoal. para Tudo de bom vocês. pra gente. Um Até ótimo amanhã, dia. 5h17. Amém. Amém. Beijo no Beijo. coração. Ótimo dia. Com Deus. Obrigada. Você também, Dani. Tchau, tchau. Tchau.